Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de O Segredo do Bosque dos Sonhos, o clássico giallo do Lucio Fulci lançado em 1972. Eu tava afim de fazer uma trashback de outro giallo, eu já fiz do Profondo Rosso do Dario Argento, que é considerado o melhor giallo de todos os tempos, mas pra mim um segundo lugar muito próximo é o Paperino do Lucio Fulci. O filme é muito bom e é bem esquisito em alguns aspectos, como um bom giallo deve ser, e ele já começa esquisito no nome, porque aqui no Brasil ele é conhecido pelo Segredo do Bosque dos Sonhos, em algumas versões o nome vem até com DLC, ele é O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos, o que é bem curioso, porque o filme não se passa num bosque, não tem nenhuma sequência de sonho, e não é particularmente sobre um segredo. É um mistério de assassinato, então a identidade do assassino é um segredo, mas com um nome desses, parece que o segredo vai ser alguma coisa do tipo a escotilha do Lost escondida no meio do bosque, ou alguma coisa assim. O nome em português então não tem nada a ver com a trama do filme, mas dessa vez eu nem culpo os tradutores, porque o título original do filme é o famoso Como a gente vai traduzir essa merda. O filme se chama, no original italiano, Non si sevizia un paperino, que significa Não torture um patinho. E esse nome em português ia ser bem esquisito também, né? Na real, paperino em italiano tem outro significado e esse filme pode ser traduzido também como Não torture o Pato Donald. E esse é o nome que faz mais sentido com a trama do filme, surpreendentemente. Mas eu vou chegar lá em algum momento do vídeo. Eu tô perdendo tempo demais falando sobre o nome do filme aqui no começo, mas é porque esse filme tem um dos casos mais bizarros de tradução de título que eu já vi, e nem é só no Brasil. Em vários países diferentes esse filme tem nomes que não só não tem nada a ver com a trama, como não tem nada a ver um com o outro. Na Finlândia ele é Vila dos Horrores, o que até que faz sentido. Na França ele é A Longa Noite do Exorcismo, sendo que esse filme se passa quase sempre de dia e não tem nenhuma cena de exorcismo nele, o que é bem curioso. Na Grécia é apenas voodoo, sendo que tem uma subtrama de voodoo no filme, então mais ou menos tá certo. Na Espanha, Angústia do Silêncio, eu nem tenho muito o que comentar desse, eles colocaram qualquer coisa. Na Turquia, Linchamento, o que pode até ser um bom título, porque de fato tem uma cena de linchamento no filme. Mas acho que o país que traduziu melhor o nome pra ter a ver com a trama foi a Rússia. Lá ele se chama O Tormento dos Inocentes. Acho que eles foram os únicos que assistiram e entenderam a proposta do filme, porque uma das principais temáticas dele de fato é sobre inocência ou sobre a perda da inocência, por assim dizer. Tudo isso foi um trecho enorme do vídeo, só pra falar que a partir daqui eu vou me referir a esse filme só como Paperino, porque eu acho mais fácil. Então, como eu tava dizendo, Paperino é um dos giallo que eu mais gosto, ele é um dos melhores gialli que tem por aí, num consenso geral, e ele também é o filme preferido do Fulci da própria filmografia. Pra dar um contexto pra quem não conhece, o Lucio Fulci é um dos 3 grandes cineastas de terror italianos junto com o Dario Argento e o Mario Bava. Ele é um diretor que ficou conhecido como o Godfather of Gore, porque os filmes dele eles eram mais sujos, eles eram mais pesados de efeito grotesco do que os demais. E ele também tinha um estilo muito peculiar de filme que eu gosto de chamar de surto sobrenatural, que são os filmes que ele fez mais ali pros anos 80, que a trama fica em segundo plano, e ele foca mais em criar atmosfera e fazer cenas de terror bizarras. E o Paperino, na real, é um marco na carreira do Fulci, porque ele já tinha dirigido muito filme de diversos gêneros. Paperino foi o terceiro giallo que ele fez, e foi quando ele começou a experimentar mais com esses efeitos práticos de sangue grotescos que iam destacar o resto da filmografia dele nos anos 70 e 80. E claro, quando esse filme lançou, ele foi boicotado por causa de uma trama controversa. Ele é um filme sobre um assassino de crianças que tem uma visão muito cínica sobre religião, então tiveram países nos quais esse filme nunca chegou a passar nos cinemas quando ele foi lançado, e o sucesso que ele tem hoje em dia ele é considerado um clássico de gênero, foi pelo boca a boca dos fãs que adoram ficar revirando filme velho de terror pra achar clássico, é isso que a gente faz, né? Mas antes de falar mais do Paperino, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acham dele, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, e também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou deixar aqui aquele anúncio de que o nosso podcast Trash Talks estreou no Spotify, tá disponível para todo mundo escutar, se alguém quiser dar uma olhada lá. E também pedir para vocês serem membros da Trasheira Violenta. Quando você é membro da Trasheira, você ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo que a gente está sempre postando aqui e também pode influenciar nos vídeos que vão rolar aqui no canal através de votações. E claro, vamos deixar aqui aquele aviso de spoiler, porque é uma sessão trashback, né? Apesar de que, igual o filme do Profondo Rosso, como é um filme que depende dessa virada de quem é o assassino, eu vou liberar spoiler da trama toda aqui no começo, mas não vou falar da identidade do assassino até o final do vídeo, e antes de eu falar da identidade dele, vai ter outro aviso de spoilers mais pesados ainda. Então, é isso daí. Estejam avisados e vamos nessa.
Paperino é um filme giallo, então ele é um filme que tem aquela trama clássica de investigação e assassinato. O filme se passa em uma vila pequena italiana, na qual alguém começa a matar uns garotos pré-adolescentes de 12 ou 13 anos de idade. Uma força policial, a maioria de fora da cidade, é convocada para fazer uma investigação, mas essa investigação deles acaba instigando mais violência na vila, porque os cidadãos ali estão querendo alguém para ser o culpado e estão colocando a culpa em todo mundo que vive meio marginalizado ali. Na última meia hora só, o filme toma uma estrutura de um filme giallo mais tradicional, na qual dois personagens que não são investigadores profissionais, um é o jornalista e a outra uma patricinha da cidade grande que está se refugiando na vila, se unem para tentar descobrir quem é esse assassino. Se tem uma coisa que o Fulci aqui fez imediatamente que já diferencia esse filme de outros giallos que estavam rolando na época, principalmente os filmes do Dario Argento, é essa ambientação, porque geralmente os filmes giallo se passam em cidades grandes, em centros urbanos, e aí tem todos aqueles cenários impressionantes, de uma arquitetura moderna, com um toque artístico. O que o Fulci fez aqui em Paperino foi pegar a história de um assassinato de giallo comum e levar para essa vilazinha simples, bem italiana, bem conservadora e bem supersticiosa. E nesse filme ele quase sempre dispensa desse estilo estético, desse glamour que tem no gênero. E uma das primeiras temáticas recorrentes no filme, que hoje eu vou falar aqui logo de cara, que é o que mais movimenta a trama também, é como essa cidadezinha ataca quem não se encaixa nos padrões dela. Porque nas investigações que os policiais fazem, como eu disse na sinopse, os suspeitos sempre acabam sendo as pessoas mais marginalizadas dessa comunidade. E o roteiro é esperto porque ele faz uma investigação que faz sentido, ele constrói bem esses bois de piranha e vai direcionando a gente para esse pensamento da cidade também. Porque por mais que essas pessoas estejam sendo mais acusadas por elas serem marginalizadas, todas elas têm bons motivos que apontam para elas serem o assassino. Primeiro, tem toda a trama do pedido de resgate que é feito para a primeira criança desaparecida. E isso é feito por um cara ali da vila que tem algum tipo de deficiência intelectual. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, que a vila se vira contra esse cara, os policiais sabem que ele é inofensivo, que ele não é o culpado. E desde o começo da trama, desde antes do primeiro assassinato, já mostra a galera da cidade tratando ele com deboche. Então quando ele é preso e mandado embora, ninguém se importa com o coitado. Depois tem a subtrama da Florinda Bolkan, uma atriz brasileira que ficou conhecida por fazer vários filmes italianos nessa época, e eu acho que até hoje ela tá fazendo também. Ela é uma mulher que é má vista pela vila porque ela é a mulher de um eremita que mora ali perto, que é conhecido como Francesco o Feiticeiro. Ele é só um senhorzinho que mora numa cabana longe e tem um conhecimento de ocultismo, mas aí a galera da vila constrói essa fábula em volta dele, que ele é o bruxo e que a Florinda Bolkan é a bruxa. O personagem dela nem tem nome, ela só é conhecida como a bruxa. O que é engraçado, porque o mesmo policial local fala que ela não faz magia nenhuma, a galera só chama ela assim por superstição mesmo. Mas a direção do filme coloca ela como suspeita desde o começo. O filme começa mostrando ela fazendo algum tipo de ritual esquisito com os bonecos voodoo, mostra ela enterrando um esqueleto de criança, e o filme deixa entender que essa feitiçaria que ela tá fazendo tem relação com os assassinatos das crianças. Eventualmente a história dela é revelada e tem uma ligação, mas não tanto assim. A história é que ela teve um filho que nasceu morto, ela enterrou ele na montanha e no começo do filme ela estava trocando o esqueleto do filho do lugar porque as crianças mala da vila estavam cutucando o túmulo. Ela realmente fez uma magia voodoo com os bonecos para tentar matar as crianças. Só que fica meio implícito que ela fez isso lá no ódio do momento, que ela não esperava que isso funcionasse, porque quando alguém começa a matar as crianças de fato, ela vai no funeral de uma delas parecendo bem chocada, e depois ela confessa pra polícia, ela insiste que ela quer ser presa, que ela que matou as crianças, dá a entender que isso tudo é uma culpa pela magia que ela fez e que ela acredita que ela tem que ser punida porque ela acredita que foi a magia que matou as crianças. Acho que até a cena do linchamento dela tem um tom de que ela sabia o que ia acontecer, mas aceitou o destino mesmo assim. Outra personagem que é colocada como boi de piranha, desde o começo do filme, é a Patrícia, a moça da cidade grande que tá lá, que é interpretada pela Bárbara Boucher. Ela é uma personagem bem bizarra, em meio a essas cenas que ela tá seduzindo umas crianças, e aí ela tem um passado misterioso que envolve drogas, e o filme demora bastante pra deixar claro qual é a dela, e a direção tenta colocar bastante suspeita em cima dela o filme todo. Tem uma criança que recebe uma ligação de noite e é assassinada logo depois, e essa cena intercala com a Patrícia fazendo uma ligação no meio da estrada. Tem um outro corte que faz lá do menino que tá consertando o carro dela pra esse mesmo menino morto num lago.
Então o filme não é nem muito sutil tentando induzir a gente a acreditar que ela é assassina. Na verdade, ele é tão descarado fazendo isso que te leva a acreditar o contrário. Você sabe que ela não é assassina, de tanto que o filme tá jogando isso na sua cara. Ela se encaixa como uma pessoa marginalizada ali na vila porque ela também é má vista por essa população local, porque ela é essa pessoa mais moderna, mais liberal, que tem costumes diferentes da galera dali. Todo o visual dela no filme tá lá pra mostrar como ela não se encaixa nesse lugar. Ela tá sempre em contraste, o figurino dela é mais moderno e tem cores mais vibrantes, enquanto o resto da vila é mais tradicional e usa cores mais neutras. O que eu acho engraçado disso é que ela é praticamente uma personagem de um filme giallo comum, só que ela foi parar nessa cidadezinha pacata e tá completamente entediada. Isso é até refletido no cenário da casa dela. Os habitantes se referem à casa dela como uma monstruosidade moderna que tá ali na vila enfeiando o lugar. Mas quando tem algum plano interno na casa, você vê que é o único cenário que tem aquele visual mais moderno e diferentão que geralmente é associado ao gênero do giallo. Então, de certa forma, esse filme também acaba sendo um pouco de uma desconstrução do gênero giallo de alguma maneira. Eventualmente, a investigação da polícia vai parar na personagem da Patrícia, e por causa disso ela decide ajudar o jornalista na investigação no final, porque ela tem que tirar essa suspeita de cima dela. E aí tem o jornalista, que nunca é um suspeito, mas ele é bem aquele personagem tradicional de protagonista de filme giallo. O que é engraçado porque, de novo, aqui ele tem um papel muito mais secundário até chegar no último ato do filme, quando ele vira o protagonista. Ele é um personagem que fica perdido por boa parte da trama, mas eu gosto bastante do modo como ele é apresentado. Os policiais estão lá na primeira cena do crime, a casa da criança que desapareceu, falando com os pais dessa criança, quando ele entra no lugar e começa a falar com todo mundo, com uma autoridade, apresentando umas teorias e umas evidências novas, como se ele estivesse mandando no lugar. Demora um tempo até um dos policiais virar e perguntar: "Peraí, quem que é você?" Aí ele fala que é jornalista e a galera fala: "Muito obrigado pela contribuição, agora vaza." Eu achei uma ótima apresentação de personagem. Mas a investigação que a gente acompanha na maior parte da trama é desses três policiais, que eu também acho que são personagens que têm uma dinâmica interessante ali. Tem um contraste bem óbvio entre o policial mais velho, que é o líder da polícia local, e os outros dois que vêm de fora. O policial mais velho serve um pouco como um senhor roteiro, ele explica bastante pros outros dois policiais e, como consequência pra gente, como que é a dinâmica da comunidade, quem é cada pessoa que eles estão suspeitando. Ele sabe como funciona o pensamento dessa cidadezinha, e ele explica esses preconceitos que a galera tem com a bruxa e afins. Uma coisa boa é que esse trio de policiais não é completamente inútil como geralmente acontece no gênero. Eles na real percebem bem rápido quem que são os falsos suspeitos da trama, que essas pessoas não são os culpados de verdade, mas o problema deles é que eles não têm tato pra saber como a cidadezinha vai lidar com tudo isso que tá acontecendo. O policial local, porém, parece saber disso. No final você vê na cara dele que ele sabe que se soltar a Florida Bolkan, vai dar merda, que a população vai atacar ela de algum jeito mesmo ela sendo inocente. Ele tenta convencer os outros dois até a deixá-la presa por mais tempo, mas os outros dois policiais não veem motivo pra isso, liberam a mulher e ela é linchada. E aí na próxima cena de interrogatório você vê que o policial local jogou a toalha. Ele nem participa mais, ele nem tenta, ele tá só no fundo ali fazendo nada porque ele sabe que vai continuar dando merda. Acho que a única coisa ruim desse filme é que esses policiais que a gente acompanha por boa parte da trama só desaparecem completamente no terceiro ato, eles nem chegam de novo pra conclusão da história, pra descobrir quem era o assassino depois, eles só somem mesmo, e é isso. A direção do Fulci nesse filme é uma coisa muito doida, meio dinâmica, mas parece uma direção de filme exploitation dos anos 70. Ele filma quase tudo usando câmera na mão, dá um visual meio natural, mais sujo pro filme, e ele usa muito zoom, muito close-up, e tem uma dinâmica legal ali, ele usa bastante troca de foco e enquadramentos conjuntos. Tudo isso dá uma aura meio trash pro filme, mas também acaba deixando essas cenas que são só pessoas discutindo numa sala muito mais dinâmicas e interessantes de ver. Mas acho que o principal da direção aqui é como o Fulci mostra essa reação da cidade. Todas as cenas focadas no povo atacando ou amaldiçoando os suspeitos, e toda essa superstição que domina ali. Acho que a cena mais forte dessas em quesito visual é a denúncia que fazem contra a Florinda Bolkan. Uma mulher, que eu acho que é a mãe do padre, liga pra polícia e fala onde que a bruxa tá se escondendo. Quando perguntam por que ela fez isso, ela fala: "Ah, porque eu sou uma amiga da justiça." Aí ela desliga o telefone e a câmera sobe pra mostrar um mural religioso de Jesus ali atrás da personagem, mostrando que a motivação dela provavelmente é mais religiosa mesmo, que ela não gosta dessa bruxa, não gosta do que ela faz e por isso denunciou a mulher. O filme todo tem esses planos gerais muito bonitos, que mostram os campos e as montanhas, e principalmente as rodovias, as estradas ali. No começo eu não tinha sacado por que tinha tanto plano de estrada no filme. Até o policial de óculos mandar uma frase que eu acho que resume bem o que é
essa temática toda. Ele fala: conseguimos construir estradas, mas não conseguimos superar a ignorância e a superstição. Então acho que é isso, o Fulci coloca essas estradas como se fossem um avanço tecnológico ali chegando nessa vila, mas ainda assim o povo da cidade continua ali bem em mente fechada. O Fulci também é conhecido por várias cenas bizarras e fora de contexto que acontecem nos filmes dele. Paperino fica quase o filme todo sem uma dessas, mas bem no começo ele tem uma que é um momento bem memorável, que é a cena da Bárbara Boucher pelada sensualizando com um suco de laranja para um moleque de 12 anos. Essa cena toda é muito esquisita. Ela cumpre um propósito no roteiro, que é jogar a suspeita em cima da Patrícia. Ela tem essa relação esquisita com as crianças que estão morrendo, mas a partir do momento que você sabe que ela não é a culpada, essa cena é só um demérito pra personagem, porque é uma personagem meio babaca mesmo. A explicação que tem pra essa cena eu acho que é porque a personagem tá entediada com esse estilo de vida da cidade pequena, que fica todo mundo julgando ela, então ela abraçou o personagem e falou: vou fazer umas paradas absurdas mesmo pra chocar a galera. Mas a cena toda é bem desconfortável. Acho interessante falar também que o Fulci gravou essa cena bem igual o Kubrick gravou Iluminado. Ele usou um dublê de corpo pra criança e gravou os close-ups dele à parte, sem a criança saber com que ele estava reagindo. E na verdade, isso também é outra curiosidade, que as crianças desse filme não foram creditadas, acho que por causa dessa temática pesada do filme, de assassino de crianças, ou talvez das estripulias que essas crianças fazem no filme. Mas a parada é que ninguém sabe até hoje quem são aquelas crianças que atuaram ali, e eu acho que isso dá um mistério legal, assim, a mais pra produção também. Mas claro, o filme tem alguns elementos que são bem aquela tosqueira anos 70, principalmente no áudio, porque esses filmes italianos nunca gravavam o som direto, então eles faziam todo o som do filme na dublagem depois, e por isso tem uns efeitos sonoros bem zoados aqui. Tem uns sons de gente dando tapa um na cara do outro que parece que é filme de comédia. E em alguns momentos a dublagem em línguas diferentes, junto com a atuação exagerada das personagens, tem uma vibe meio novelão mexicano, principalmente na cena que a Florinda Bolkan tá surtando no meio da delegacia. E nesse elemento de tosqueira anos 70 tem também alguns efeitos meio cafonas. Acho que na verdade, que é o principal, que é quando encontram o corpo de um menino afogado no poço da cidade, e o corpo é um belo de um bonecão tão artificial que pra gente entender qual menino que morreu ali, eles tiveram que meter um flashback explicativo no meio da cena. Eu acho que o Fulci abordou essa trama de assassinato de criança bem. As mortes acontecem off-câmera, não tem nenhuma cena tão brutal ou grotesca envolvendo essas crianças. A cena mais brutal desse filme mesmo, que é o começo da fase gore do Fulci, é o linchamento da Florinda Bolkan, que eu já mencionei algumas vezes aqui, porque é a cena mais memorável do filme. É uma cena icônica, porque tem vários elementos bem feitos aqui. Primeiro tem essa temática do filme que combina até que o assassinato mais brutal não é do assassino principal, mas sim dos pais das crianças que morreram. Eles matam a mulher na porrada por causa de um ódio que é a soma de um preconceito ali que já existia com a bruxa, com também essa culpa que eles atribuíram a ela pelos assassinatos, sendo que oficialmente ela já estava declarada inocente ali. E esse comentário todo fica mais evidente no fim da cena, quando a Florinda Bolkan toda fodida consegue se arrastar até uma estrada onde os carros cheios de família feliz só olha ela ali na beirada da estrada, fala foda-se, continua dirigindo e vai embora. E nessa cena a gente também tem o gore característico do Fulci, como eu já mencionei, que cada porrada que os caras dão tem um resultado muito mais sangrento e explícito do que devia ter acontecido ali de verdade, e isso é muito efetivo pra cena. E o que eu acho legal nessa cena também é o uso da trilha sonora, porque a cena é um momento brutal, é um momento tenso do filme, mas ao mesmo tempo tem um funkzinho animado tocando de fundo, que não combina nada com a cena e que é uma trilha diegética, porque um dos personagens coloca pra tocar no rádio do carro ali enquanto eles estão batendo na mulher. Isso é muito bom porque dá um estilo único pra cena, é uma coisa bem diferente do que estavam fazendo ali na época. Eu acho que é uma cena que serviu de inspiração principalmente até pro Tarantino, que é um fã desses filmes antigos e que ele gosta de colocar músicas que não combinam com a cena que tá acontecendo ali no momento nos filmes dele. E agora falta falar do quê? Do assassino, então esse é o aviso de spoiler de que aqui pra frente vou falar da identidade do assassino, então se você viu até agora e não quer saber, quer ver o filme, vai lá, confere o filme e depois volta aqui para terminar o vídeo. E claro, é aquilo que eu falei na introdução, o filme foi boicotado pelo jeito que ele aborda religião e catolicismo, que é uma maneira meio cínica. E isso tem um motivo, porque, é claro, o assassino revelado no final da trama era o padre legal, figurão, amigo das crianças da cidade. A pontada no catolicismo ou na moral cristã vem da motivação desse personagem, porque ele mata os meninos pré-adolescentes
porque ele acredita que as crianças são puras e inocentes, e se ele matar elas antes delas virarem adolescentes e serem corrompidos pela puberdade, buscando sexo, drogas ou sei lá o que, ele vai garantir que essas crianças vão pro paraíso. O que acaba sendo irônico também por causa disso. No filme todo, a galera da vila tá culpando a bruxa pelo que ela fez com as crianças, quando na verdade o culpado era o padre local. E eu acho ótimo que se você assiste o filme sabendo disso, você vê que teve muito preparo ali ao longo da trama para falar desse padre assassino. Nos diálogos que ele tem com o jornalista, ele fala que ele proíbe venda de revista pornográfica na cidade, e ele sempre recusa quando os personagens estão oferecendo cigarro para ele também. Tem um detalhe maneiro na direção que eu gosto na cena do funeral de uma das crianças. A mãe do menino morto começa a gritar que o assassino tá presente. A câmera faz um movimento passando pela igreja, saindo da mãe e indo focar lá na Bárbara Boucher ficando no canto dela. O objetivo desse plano, é claro, é jogar a suspeita em cima da Bárbara Boucher. Mas nesse mesmo movimento de câmera, quando a mãe fala que o assassino tá ali, você vê, toda a população que tava na igreja vai todo mundo acudir a mulher. Exceto pela Bárbara Boucher, que tá no canto dela, e pelo padre, que é o assassino, que só vira de costas pra mãe e desvia o olhar. E eles só revelam que é o padre bem no finzinho do filme mesmo. Até o último momento, eles colocam mais uma suspeita falsa, que é a personagem da mãe do padre, que cuida de uma filha que também tem deficiência intelectual. E inclusive é aí que entra o Paperino na história, porque o que indica pro jornalista e pra Patrícia que o assassino tá interligado com o padre de alguma maneira, é que eles descobrem que essa criança, a irmãzinha dele, tem mania de arrancar a cabeça das bonecas dela, e o jornalista suspeita que isso seja porque ela foi testemunha do assassino matando os meninos, então ela imita nas bonecas dela. Eles descobrem isso por causa de uma foto que ele tira que tem uma cabeça do Pato Donald que é encontrada ali na cidade, e a Patrícia sabe que esse boneco do Pato Donald é da irmãzinha do padre porque foi ela, na metade do filme, que comprou esse boneco pra ela. Então, de fato, não torture o Pato Donald, porque senão vão descobrir quem é o assassino. Acho que o nome bom pro filme, então, seria Torture o Pato Donald. Porque se a menina não tivesse arrancado a cabeça do Pato Donald, o padre ia estar matando criança até hoje. Só que, claro, o padre é um cara boa pinta, ele tá o filme inteiro ali trocando ideia de boa com os personagens, então o jornalista não suspeita dele imediatamente e fala pra ele que a irmã dele foi testemunha de um assassinato. Então o padre pega a menina e tenta jogar ela de um penhasco. Que, aliás, quem cai do penhasco no final é o próprio padre, que aí entra outro efeito de bonecão que não tem nada a ver com o ator, mas que eu acho legal e que é bem grotesco, ele raspando a cara nas pedras e ficando todo fodido. Uma outra coisa que eu acho engraçada desse final também é que a motivação do padre nunca é explicada pros personagens do filme. Ela é explicada pra gente quando ele tá caindo do penhasco porque tem uns flashbacks explicativos, um voice-over na cena. Mas os personagens mesmo nunca entendem por que ele matou a galera. E pra encerrar o vídeo, eu vou explicar também o porquê que eu falei que o Tormento dos Inocentes talvez seja o melhor nome, porque eu acho que esse é um tema geral do filme que é sobre inocência. O filme, obviamente, é sobre a perda da inocência que acontece depois da infância, já que é isso que está motivando o padre a matar esses garotos. O filme começa com os 3 meninos que morrem nesse processo de rebeldia de adolescente, que eles matam a missa para ir fumar no meio do mato, e aí eles começam a ficar bisbilhotando umas prostitutas que estão ali. Então, de certa forma, também esse filme trabalha um pouco com essa moralidade de filme slasher, de que quando você é um jovem corrompido, você morre, antes de filme slasher existir. Então, olha só, outro ponto aí pro Lucio-Fulci. Mas também não é só sobre esse tipo de inocência das crianças. O filme todo tem esse tema sobre ser inocente, porque é uma história de investigação, tem vários suspeitos ali que são culpados de alguma coisa, mas que são inocentes dos assassinatos. E praticamente todos os personagens têm uma moralidade esquisita. E eu acho que é isso que é o Paperino. É um filme giallo que vai além um pouco desse mistério e assassinato normal. Ele tem o seu mistério, claro, que eu acho muito bem feito, mas ele também traz todas essas discussões sobre culpa, inocência, superstição, preconceito e moralidade. E eu acho que por causa disso ele acaba sendo um dos melhores filmes giallo que tem por aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima.